Oi, irmãos, teve aí um problema, né? Eu vou gravar outro vídeo, né? Para complementar aí o tempo, né? Para nós continuarmos aí a nossa meditação. Então, depois da Epístola segunda aos Coríntios, Paulo então escreveu, né? Lá da Macedônia, escreveu aos Romanos, né? No ano 57. Então vamos fazer aqui uma leitura, né, de alguns pontos aqui de Romanos. Que no capítulo 1 já começa o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Todas as gentes, né, irmãos? Todas as nações, né? Todos os gentios. Aí ele diz assim, ó, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Quem? Os romanos, né? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, paz e graça de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer aqui, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, né? Alguém já tinha ido lá, né? Pregar esse evangelho, né, irmãos? Paulo não tinha ido lá ainda. Provavelmente, segundo a história, diz que Pedro tinha ido para lá, né? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. A fé mútua, né? Amém, né? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então tá aí, né? O Evangelho, né? A palavra, né? O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Judeu ou grego, né? Qualquer pessoa no mundo aí, qualquer nação que crê nesse poder de Deus poderá ser salvo, né? Se salvar, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, no Evangelho é que a gente descobre, né, a justiça de Deus. O que é a justiça? A justiça é a vontade de Deus, né? É a palavra, né, a vontade, os mandamentos, né, os ensinos, as doutrinas, né? Isso aí
é a justiça de Deus. E nós fomos chamados, né, escolhidos, para fazermos a justiça de Deus. Ou seja, para executarmos os seus mandamentos na nossa vida, né? Não é na vida do outro, não, é na nossa vida, certo? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça, né? Porque aí quem está em injustiça, né? Quem está na impiedade e na injustiça, Deus então, né? Manifesta a sua ira, né? Quer dizer com isso que Deus tem ira, não, né? Isso é uma maneira de dizer. Mas é uma vingança, ou seja, uma coisa que não lhe agrada, né? A injustiça e a impiedade dos homens, né? Principalmente daqueles que detêm a verdade e a injustiça, né? Deter a verdade é injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, né? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então ele está falando de quê aqui? Ele está falando das religiões de Roma, né? Principalmente, né? Porque eles detinham a verdade em injustiça, né? O que significa isso? A verdade que eles tinham estava guardada em injustiça porque eles adoravam, né? Bichos, planetas, né? Homens. Eles adoravam ídolos, né? Então, por isso que ele está falando aqui, né? Que o eterno poder da divindade de Deus, né? Ela é conhecida pela criação, né? Para que estes que adoram ídolos fiquem inexcusáveis, ou seja, eles não possam apresentar desculpas quando forem cobrados, né? Quando entrarem na presença, né, do Deus de Israel, né? Inexcusável significa o quê? Sem desculpa, né? Fiquem sem desculpa, né? Não tem desculpa para apresentar. Ah, eu não sabia, eu não queria, eu fui levado, e não sei o que. Não, não tem nada disso, não. Vai ficar inexcusável. Não tem desculpa. Por quê? Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Agora ele já está falando de toda a humanidade, né? Porque depois do pecado lá de Adão no Éden, né? Deus se comunicou com vários profetas, com muitos profetas. Mas a humanidade não quis saber disso, né? Por isso, ela está inexcusada, né? Inexcusável. E aí o que aconteceu? Né? Não lhe deram antes, seus discursos desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Aí, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Né? Sabedoria humana que às vezes se torna uma loucura. Aqui ele está falando de qual sabedoria? Sabedoria das coisas, né, divinas, certo? Que os homens se tornaram sábios, né? Filósofos, teólogos, querendo conhecer o pensamento de Deus, mas na verdade eles estavam procurando era loucura, não era sabedoria, né? Porque aquelas revelações, né, que eles estavam recebendo, com certeza não eram revelação do Deus que criou os céus e a terra. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amém. Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.